da dignidade foram jogadas no chão com uma única frase: "Você está demitida, pode ir embora agora." E ali, diante de olhares de desprezo e silêncio constrangedor, ela percebeu que não estava sendo apenas dispensada de um emprego, estava sendo humilhada, reduzida, apagada, sem imaginar que aquele seria o exato momento em que o destino começaria a virar. E se a maior humilhação da sua vida fosse, na verdade, o primeiro passo para um destino que você jamais ousou sonhar? E se o dia em que te trataram como invisível fosse exatamente o dia em que alguém, do outro lado da história, começou a te enxergar de verdade? Essa história começa assim, com dor, com vergonha, com palavras que machucam mais do que qualquer demissão. Começa com uma faxineira sendo humilhada, desrespeitada, colocada para fora como se não valesse nada, sem defesa, sem voz, sem testemunhas que se importassem. E talvez, enquanto você escuta isso agora, alguma coisa aí dentro já esteja se mexendo, porque essa não é só a história dela. É a história de muita gente que já foi diminuída, ignorada, descartada, como se fosse fácil apagar uma vida inteira com uma frase fria. Essa é uma daquelas histórias emocionantes que não começam com luxo nem com promessas bonitas. Começam no chão, no cansaço, no silêncio engolido. Uma mulher simples, trabalhadora, acostumada a abaixar a cabeça para sobreviver, jamais imaginaria que aquele momento de humilhação pública estava sendo observado por alguém que mudaria tudo. Porque, no nosso nicho de histórias de superação, injustiça social e reviravoltas do destino, o que mais toca não é o dinheiro que vem depois, é o contraste. É a pergunta que fica martelando. Por que algumas pessoas só aprendem o valor de alguém quando já é tarde demais? Enquanto você escuta, talvez lembre de situações em que foi tratado como menos, como se o seu esforço não bastasse, como se sua dignidade tivesse preço. Essa narrativa conversa direto com quem já foi subestimado, com quem já saiu chorando de um lugar achando que a vida tinha fechado todas as portas. E é exatamente por isso que essa história prende, porque ela mexe com feridas reais, com sentimentos profundos, com aquela vontade silenciosa de justiça que a gente carrega no peito. Não é só sobre uma faxineira, é sobre o que acontece quando o mundo te empurra para baixo e o destino resolve empurrar de volta com força. Aqui nada acontece por acaso, cada detalhe importa. Cada olhar ignorado, cada palavra dura, cada gesto de desprezo constrói algo maior que ainda não dá para enxergar por completo. E é isso que mantém a curiosidade acesa. Como alguém sai do fundo do poço emocional para um lugar que parece inalcançável? Como uma mulher humilhada chega ao ponto de se casar com um sheik árabe e ir morar em Dubai? O que aconteceu nesse meio do caminho? Quem acreditou nela quando ninguém mais acreditava? E mais importante ainda, o que ela precisou descobrir sobre si mesma antes que o mundo mudasse ao redor? Se você já sentiu que sua história não terminou do jeito que merecia, fica comigo. Porque essa narrativa é feita para provocar, para emocionar, para mostrar que existem reviravoltas que só fazem sentido depois que atravessamos o pior momento. Histórias assim não falam apenas de amor ou riqueza, falam de valor humano, de identidade, de dignidade restaurada. E enquanto você acompanha cada passo, talvez perceba que essa não é uma fantasia distante, mas um espelho emocional de algo que você ou alguém próximo já viveu. E antes de continuar, deixa eu te fazer um convite bem sincero. Se essa história já começou a tocar você de alguma forma, se você sentiu algo aí dentro, se inscreve no canal agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias reais, testemunhos fortes e narrativas que transformam. Aproveita também para deixar o seu joia e ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma história como essa, nenhuma reviravolta, nenhum testemunho que pode falar diretamente com o seu momento de vida. E se, enquanto escuta, alguma lembrança vier à tona,
Compartilhe aqui nos comentários o seu testemunho, uma frase, uma palavra, uma situação que marcou você. A gente quer te ouvir por aqui, de verdade. Agora, respira fundo, porque a história dela não começa em Dubai, nem em um palácio, nem com vestidos caros. Ela começa exatamente no momento em que tudo parecia perdido. E é aí que o próximo bloco nos leva, para dentro da humilhação, do silêncio e da dor que ninguém imaginava que se transformariam em algo muito maior. O silêncio que se formou depois daquelas palavras foi quase mais cruel do que a própria demissão. Não houve explicação, não houve conversa, não houve humanidade. Só o peso de um olhar que dizia, sem precisar de mais nada, você não pertence a este lugar. Ela ficou ali por alguns segundos, parada, tentando entender como algo tão simples quanto fazer o seu trabalho com honestidade podia terminar daquele jeito. As pernas pareciam fracas, o ar parecia curto, e tudo o que ela queria era desaparecer antes que alguém percebesse o nó que se formava na sua garganta. A humilhação não veio apenas do tom de voz, mas da forma como foi exposta, reduzida, tratada como se fosse um erro incômodo que precisava ser corrigido na frente de todos. Enquanto juntava suas poucas coisas, o pano dobrado às pressas, a garrafa de água quase vazia, ela sentia os olhares ao redor, alguns curiosos, outros indiferentes, muitos fingindo não ver. É assim que a injustiça social costuma acontecer, não só pela crueldade de quem fala, mas pelo silêncio confortável de quem assiste. E talvez você já tenha vivido algo parecido, aquele momento em que percebe que seu esforço nunca foi suficiente para quem só enxerga cargos, títulos e aparências. Ela não chorou ali, engoliu o choro como aprendeu a fazer a vida inteira, porque mulheres humildes aprendem cedo que mostrar dor custa caro. Cada passo em direção à porta parecia arrancar um pedaço da dignidade que ela tentou preservar durante anos. Não era só um emprego perdido, era a confirmação cruel de um pensamento que já tinha passado pela cabeça dela em noites difíceis. Para algumas pessoas, você nunca será mais do que a função que exerce. A cena da humilhação ficou gravada como uma ferida aberta, uma daquelas que não sangram por fora, mas doem por dentro por muito tempo. E o mais duro é que naquele instante ela não fazia ideia de que estava sendo observada por alguém que via algo completamente diferente do que todos ali fingiam não enxergar. Do lado de fora, o sol parecia o mesmo. A rua seguia seu ritmo normal, mas dentro dela, tudo tinha mudado. O sentimento era de fracasso, de vergonha, de medo do amanhã. Como contar para a família? Como explicar que, mais uma vez, a vida tinha fechado uma porta na sua cara? Histórias emocionais como essa não nascem do acaso. Elas nascem desses momentos em que a gente se sente pequeno demais para o tamanho do mundo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conecta com narrativas de mulheres humilhadas que dão a volta por cima, porque existe uma identificação silenciosa, quase íntima, com essa dor. Ela caminhou sem rumo por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos, tentando não se deixar vencer pela revolta. Em vez de gritar, ela se calou. Em vez de reagir, ela respirou fundo. E esse detalhe é importante, porque nem toda força vem em forma de confronto. Às vezes, a força está em continuar andando, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Enquanto isso, dentro daquele mesmo ambiente que a expulsou, ninguém imaginava que aquela cena, tão comum de demissão e desprezo, estava prestes a se tornar o início de uma reviravolta que desafiaria todas as expectativas. Porque histórias de injustiça social com reviravolta não avisam quando vão começar a mudar. Elas se constroem em silêncio, no exato momento em que a pessoa humilhada acredita que chegou ao fundo do poço, e é aí que o destino costuma agir de forma imprevisível. Alguém viu o que aconteceu, alguém prestou atenção no que ninguém valorizou,
E sem que ela soubesse, aquele olhar atento começava a ligar pontos que ainda estavam invisíveis para ela mesma. Se essa parte da história te tocou, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já foi tratado dessa forma, guarda essa sensação por um instante. Você pode escrever nos comentários apenas uma palavra que represente o que sentiu agora: dor, revolta, força ou esperança. Às vezes, uma palavra basta para dizer tudo. Ela sempre soube que para o mundo era apenas mais uma faxineira, mais um uniforme azul claro cruzando corredores que não lhe pertenciam, mais um rosto que as pessoas aprendem a ignorar com facilidade assustadora. Antes mesmo da humilhação e da demissão, a vida já a tinha colocado nesse lugar invisível, onde o esforço não gera aplausos e a dignidade precisa ser construída em silêncio. Ela acordava antes do sol, pegava transporte lotado, chegava ao trabalho com o corpo cansado e a alma acostumada a não ser vista. Não reclamava, não porque não doía, mas porque aprendera que reclamar, para quem está embaixo, quase sempre custa o pouco que ainda se tem. Enquanto limpava pisos brilhantes que nunca pisaria como convidada, ela observava conversas que não a incluíam, risadas que não a convidavam, decisões tomadas como se ela fosse parte da mobília. E talvez você reconheça essa sensação. Estar presente fisicamente, mas ausente aos olhos de quem se acha importante demais para enxergar gente de verdade. Histórias emocionais como essa nascem exatamente aí, nesse contraste entre o valor humano que alguém carrega e o valor social que lhe atribuem. Para eles, ela era substituível. Para a vida, ela ainda estava sendo preparada. O que ninguém sabia, ou escolhia não perceber, era o tipo de mulher que ela era quando ninguém estava olhando. Trabalhadora, honesta, cuidadosa com cada detalhe, não por medo, mas por caráter. Havia uma força silenciosa no jeito como ela cumpria suas tarefas, como se dissesse, sem palavras, que o mundo não definiria quem ela era apenas pelo cargo que ocupava. Em casa dividia pouco, mas dividia tudo. O pouco dinheiro, o tempo escasso, os sonhos guardados no fundo do peito. Não havia luxo, mas havia dignidade. Não havia status, mas havia valores. E talvez o mais injusto de toda a situação fosse isso. Quanto menos espaço ela ocupava, mais carregava dentro de si. Enquanto alguns se apoiavam em sobrenomes, cargos e poder, ela se apoiava na própria resistência. E isso cria uma identificação profunda com quem assiste, porque quantas pessoas vivem assim? Quantas mulheres humildes sustentam famílias, suportam humilhações e ainda encontram forças para continuar sorrindo. Esse é um dos motivos pelos quais histórias de injustiça social com reviravolta prendem tanto. Elas dão voz a quem quase nunca tem. Depois da demissão, esse sentimento de invisibilidade se intensificou. Andando pelas ruas, ela sentia como se tivesse desaparecido de vez. Sem uniforme, sem trabalho, sem destino claro. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente no ar, algo que ela ainda não sabia nomear. Porque quando tudo é tirado, às vezes sobra apenas o essencial. E o essencial dela era exatamente aquilo que ninguém conseguiu arrancar. A forma como tratava as pessoas, o jeito respeitoso, o olhar atento, a postura humilde que não se confunde com fraqueza. Ela não imaginava que esse mesmo olhar, essa mesma postura, tinha sido notada por alguém que enxergava além das aparências. Alguém que não via uma função, mas uma mulher. Alguém que não media valor por cargo, mas por essência. E é aqui que a narrativa começa a se mover de forma quase imperceptível, como aquelas mudanças que acontecem antes da grande virada, quando o destino começa a alinhar peças que parecem não ter relação nenhuma entre si. Talvez você esteja pensando agora em quantas vezes já se sentiu assim, pequeno demais, ignorado demais, esquecido demais. Se isso ressoou em você,
Escreve nos comentários apenas uma palavra que represente quem você é quando ninguém está olhando. Às vezes, reconhecer isso já é um passo poderoso. Quando ela finalmente chegou em casa naquele dia, o peso da demissão caiu de verdade. Não foi no momento em que ouviu as palavras frias, nem quando atravessou a porta com a cabeça baixa. Foi ali, sozinha, sentada na beira da cama, olhando para o nada, que tudo pareceu desmoronar ao mesmo tempo. O silêncio era ensurdecedor. Não havia barulho de passos apressados, nem ordens, nem olhares julgadores. Só o eco de uma pergunta que não parava de voltar. E agora? A demissão não tinha levado apenas o emprego. Tinha arrancado o chão emocional, a sensação mínima de segurança, a dignidade que ela lutou tanto para preservar. O medo do futuro começou a se infiltrar devagar, como um frio que sobe pelos pés. As contas, o aluguel, a comida, o transporte, tudo parecia maior do que ela. E junto com o medo vinha a injustiça, essa sensação amarga de ter feito tudo certo e ainda assim sair como errada da história. Quantas vezes ela já tinha engolido o desaforo? Quantas vezes trabalhou além do horário, limpou o que ninguém queria limpar, ouviu o que ninguém deveria ouvir. Mesmo assim, foi descartada como se não tivesse valor algum. Histórias emocionais como essa doem porque são reais demais, porque muita gente já sentou nesse mesmo lugar, achando que tinha chegado ao limite. Ela caminhava pela casa pequena como se estivesse em um lugar estranho. Cada objeto parecia lembrar o quanto sua vida era simples e, ao mesmo tempo, pesada. Não havia luxo para vender, não havia reserva para se apoiar. Só a própria força, que naquele momento parecia insuficiente. A dignidade ferida machuca de um jeito diferente, porque não é visível. Ninguém vê, mas corrói por dentro. Ela se perguntava se tinha falhado, se tinha sido ingênua demais por acreditar que esforço bastava. E é aí que o público se conecta, porque quem nunca pensou isso em silêncio? A noite chegou mais cedo naquele dia. O cansaço era mental, emocional, físico. Deitada, ela encarava o teto e sentia o coração apertado, como se estivesse presa entre o passado que doeu e um futuro que assustava. Não havia planos, não havia respostas, só uma sensação constante de que não tinha como piorar. Quando a gente acha que chegou ao fundo, tudo fica mais lento, mais pesado. O tempo parece zombar da nossa fragilidade, e ainda assim, algo dentro dela resistia. Não era esperança clara, era mais uma recusa silenciosa de desistir completamente. No meio desse caos interno, ela lembrava de pequenas coisas que sempre ignorou. O jeito como tratava as pessoas, mesmo quando era maltratada. A postura que mantinha, mesmo quando ninguém a respeitava. Talvez fosse isso que ainda a mantinha em pé. Talvez fosse isso que a vida estivesse testando. Histórias de injustiça social com reviravolta não anunciam quando vão mudar. Elas passam por esse estágio doloroso em que tudo parece perdido, para então surpreender. E enquanto ela acreditava estar completamente sozinha, o destino já começava a se mover em silêncio. Alguém guardava na memória aquela cena da humilhação. Alguém tinha visto além do uniforme, além da função, além da condição social. Mas ela ainda não sabia. Para ela, aquele dia tinha sido o fim. O fim da estabilidade, o fim da rotina, o fim da pouca segurança que tinha construído com tanto esforço. E é exatamente nesse ponto que a história segura o fôlego, porque quando tudo parece acabar, algo inesperado costuma se aproximar devagar, sem fazer barulho. Se esse trecho te trouxe lembranças ou sentimentos difíceis, você pode escrever nos comentários apenas uma palavra que represente o que você sentiu agora. Medo, injustiça, cansaço ou resistência. Às vezes, dar nome à dor já é um começo. Alguns dias depois daquele fundo do poço emocional, quando a demissão ainda latejava como uma ferida recente, a vida seguiu do jeito que sempre segue para quem não pode parar. Ela saiu de casa cedo, não porque tinha um destino claro,
mas porque ficar entre quatro paredes fazia a dor ecoar mais alto. O corpo cansado ia no automático, enquanto a mente tentava se recompor. Foi em um desses dias comuns, sem expectativa nenhuma, que algo diferente aconteceu. Não foi um evento grandioso, nem uma cena cinematográfica cheia de promessas. Foi simples, quase imperceptível, do tipo que muita gente deixaria passar sem notar. Mas histórias de reviravolta começam assim. Ela estava em um ambiente que não lhe era estranho, fazendo um serviço temporário, algo rápido, apenas para garantir o básico. O lugar era elegante, silencioso demais, cheio de gente que passava apressada sem olhar para o lado. E foi ali que surgiu aquele homem, estrangeiro, discreto, diferente de tudo o que ela já tinha visto. Não chamava a atenção pelo volume da voz, nem pela postura arrogante. Pelo contrário, ele observava, em silêncio. Enquanto muitos olhavam através dela como se fosse invisível, ele olhou para ela, não como quem avalia uma função, mas como quem percebe uma presença. Não houve conversa longa, nem troca de sorrisos ensaiados. Houve apenas um instante em que os olhares se cruzaram. E esse instante carregava algo raro, respeito. Ele parecia notar detalhes que ninguém nunca percebeu. O cuidado com que ela fazia o trabalho, a forma educada como se dirigia às pessoas, a dignidade preservada mesmo depois de tudo o que tinha vivido. Para ela, aquilo foi quase desconcertante. Pessoas não olhavam assim. Pessoas não enxergavam assim. Ainda mais alguém vindo de um mundo que claramente não era o dela. Ela não sabia quem ele era. Não fazia ideia de onde vinha, nem o que fazia ali. E ele também não parecia interessado em explicar nada. Apenas observava, como quem guarda informações importantes para si. Esse tipo de encontro improvável provoca algo curioso no público, porque quebra a lógica conhecida. Não há romance imediato, não há promessa, não há fantasia. Há curiosidade, há estranhamento, há aquela sensação de que algo foi plantado, mesmo sem palavras. E talvez você já tenha vivido algo parecido, quando alguém enxergou em você algo que nem você conseguia ver naquele momento. Ela seguiu com seu trabalho, tentando ignorar aquele olhar que de alguma forma permanecia. Não porque fosse invasivo, mas porque era raro demais para ser esquecido. Ele não a tratou com pena, não a tratou como inferior, tratou como igual. E isso, para alguém que acabou de ter a dignidade ferida, pode ser mais impactante do que qualquer gesto grandioso. Histórias emocionais ganham força nesses detalhes silenciosos, nesses encontros que parecem pequenos, mas mudam o eixo de tudo. Quando ele se afastou, não deixou cartão, não deixou promessa, não deixou explicação. Apenas seguiu seu caminho, do mesmo jeito reservado com que tinha chegado. Para ela, ficou apenas a sensação estranha de ter sido vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. E essa sensação começou a mexer com algo adormecido dentro dela. Talvez o valor que o mundo tentou negar não tivesse desaparecido. Talvez estivesse apenas esperando o olhar certo para ser reconhecido. Se você já viveu um momento assim, em que alguém enxergou sua essência quando você mesmo estava desacreditado, pode comentar apenas uma palavra que represente isso: respeito, olhar, reconhecimento. Às vezes, um único olhar muda o rumo de uma história inteira. Depois daquele encontro silencioso, a vida dela não virou de cabeça para baixo de imediato. E isso é importante dizer, porque histórias emocionantes de superação não acontecem como num passe de mágica. Ela voltou para casa do mesmo jeito. Ônibus cheio, contas na bolsa, preocupação no peito. Mas algo tinha mudado por dentro. Era como se aquele olhar tivesse acendido uma luz pequena, quase tímida, em um lugar que estava apagado havia tempo demais. Não esperança exagerada, não ilusão. Apenas a sensação estranha de que talvez o mundo ainda tivesse surpresas guardadas para alguém como ela.
Nos dias seguintes, ela seguiu fazendo o que sempre fez, aceitando trabalhos simples, temporários, limpando lugares onde ninguém reparava em quem passava o pano ou recolhia o lixo. O uniforme simples continuava o mesmo, o corpo cansado também. Mas agora, enquanto trabalhava, ela se pegava lembrando daquele homem estrangeiro, reservado, que não disse quase nada, mas disse tudo com o jeito de olhar. Não era paixão, era reconhecimento. Isso mexe fundo com quem já foi humilhada, demitida, desacreditada. Em um desses dias, o acaso voltou a cruzar os caminhos deles. Não foi planejado, não foi buscado. Ela estava concentrada no serviço quando percebeu a presença dele novamente no ambiente. Dessa vez, ele se aproximou um pouco mais, ainda contido, ainda respeitoso. A conversa começou simples, quase banal, daquelas que não prometem nada. Perguntas educadas, tom calmo, interesse genuíno. Ele não perguntou de onde ela vinha, como quem julga, nem o que ela fazia, como quem mede valor. Perguntou como ela estava, e isso, para quem vive sendo invisível, é enorme. Ela respondeu com a honestidade de quem não tem nada a esconder, mas também não expõe a própria dor a qualquer um. Falou pouco, mas o suficiente para mostrar sua essência. Ele ouviu, de verdade. Não interrompeu, não corrigiu, não diminuiu, apenas ouviu. Aos poucos, o público começa a perceber que esse homem não é mais um salvador de conto de fadas, nem um milionário arrogante. Ele carrega silêncio, maturidade, um passado que ainda não foi revelado. E isso aumenta a curiosidade, porque pessoas profundas reconhecem profundidade. A relação foi se formando devagar, no ritmo que a vida real permite, sem promessas, sem exageros. Ele começou a aparecer com mais frequência, sempre com respeito, sempre mantendo uma distância que não invadia, mas também não se afastava demais. Ela, por sua vez, ainda desconfiada, carregava o medo de se permitir sentir algo depois de tanta humilhação. Quantas vezes o mundo já prometeu algo e tirou tudo depois? Quantas vezes alguém como ela foi vista apenas como função, nunca como pessoa? O contraste entre os dois chamava a atenção. Ela, mulher simples, marcada pela luta, pela dignidade silenciosa. Ele, estrangeiro, claramente de outro universo, mas sem ostentação, sem arrogância. Era como se dois mundos completamente diferentes começassem a se tocar em um ponto improvável: o respeito. E isso cria uma tensão emocional poderosa, porque o público começa a se perguntar até onde isso pode ir. O que esse homem realmente quer? O que ele viu nela que ninguém mais viu? E será que o destino está preparando algo maior ou apenas mais uma decepção? Se, enquanto você escuta essa parte da história, alguma palavra vem à sua mente, como respeito, recomeço, valor, guarda ela. Às vezes, a vida começa a mudar, não quando tudo melhora, mas quando alguém nos enxerga no meio do caos. A partir desse ponto, o que começou como encontros ocasionais passou a ganhar uma presença mais constante na rotina dela. Ainda sem rótulos, sem promessas grandes, mas com algo que crescia no silêncio. Ele começou a se interessar genuinamente pela história dela, não pela versão resumida que cabe numa conversa rápida, mas pela trajetória inteira, cheia de curvas, perdas e resistência. E pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que não precisava se defender, nem se justificar, nem provar que era digna de atenção. Bastava ser quem sempre foi, uma mulher forte, cansada, honesta, sobrevivente. Ele perguntava sobre o trabalho, sobre a infância, sobre os sonhos que ela havia engavetado depois de tantas humilhações. E essas perguntas abriam feridas antigas, mas também espaços novos, porque falar de sonhos depois de ter sido demitida com desprezo parecia quase proibido. Ela tinha aprendido a desejar pouco para não se frustrar. Ainda assim, aos poucos foi contando.
Falou da vontade simples de ter estabilidade, de não viver com medo do amanhã, de ser respeitada. Nada extravagante, nada impossível, apenas dignidade. O que ela não sabia é que, enquanto escutava, aquele homem fazia conexões silenciosas. Ele vinha de um mundo completamente diferente, de uma cultura onde família, honra e compromisso tinham... Não se impressionava com aparência nem com status social, porque já tinha visto de perto o vazio que muitas vezes mora no luxo. O que o tocou foi a integridade dela, a forma como, mesmo humilhada, ela não tinha se tornado amarga. Como, mesmo quebrada, ainda falava com respeito. Isso cria uma ligação que não nasce da carência, mas do reconhecimento. Com o tempo, ele começou a ajudar de maneiras discretas. Nada que ferisse o orgulho dela. Uma indicação de trabalho aqui, um cuidado ali, uma preocupação genuína quando percebia o cansaço excessivo. Ela estranhava. Não estava acostumada a esse tipo de atenção sem cobrança. Quantas vezes alguém ajudou esperando algo em troca? Muitas. Mas ali não havia pressão, nem segundas intenções visíveis. Isso confundia e, ao mesmo tempo, aquecia. Aos poucos, o público percebe que essa história não é sobre resgate financeiro imediato, nem sobre um príncipe salvando alguém. É sobre reconstrução emocional. Ela ainda carregava o trauma da demissão, a frase dura que ecoava na mente como uma sentença. Você não serve. Aquilo tinha ficado impregnado, e agora, cada gesto respeitoso, cada conversa tranquila, ia desmontando essa mentira por dentro, peça por peça. Ela ainda dormia com medo do futuro, ainda fazia contas, ainda chorava sozinha em alguns dias. Mas agora existia uma presença que não tentava apagar a dor, apenas caminhava ao lado. E isso muda tudo. Porque quando alguém anda ao seu lado, você começa a acreditar que talvez consiga ir mais longe do que imaginava. Mesmo assim, ela se mantinha cautelosa. Não queria criar expectativas. Já tinha aprendido da forma mais dura que subir rápido demais dói muito quando a queda vem. E é exatamente nesse ponto que a vida começa a preparar a próxima virada. Porque aquele homem não estava apenas de passagem. Existia uma decisão sendo amadurecida em silêncio, algo que ele ainda não tinha revelado. Algo ligado ao retorno ao seu país, às raízes, ao destino que parecia distante demais da realidade dela. Enquanto isso, ela seguia vivendo um dia de cada vez, sem saber que aquela conexão improvável estava prestes a colocar sua história em uma encruzilhada definitiva, onde escolhas difíceis, medo e coragem iriam se encontrar. Se essa parte da história te faz pensar em palavras como respeito, cura ou recomeço, guarda isso com você, porque o que vem a seguir vai colocar tudo isso à prova de uma forma que ela jamais imaginou. Depois daquele período de proximidade silenciosa, algo começou a mudar no ar. Não foi um anúncio, nem uma declaração clara, mas uma sensação difícil de explicar, como quando a vida dá um passo atrás antes de avançar com força. Ele passou a ficar mais pensativo, mais distante em alguns momentos, como se carregasse uma decisão grande demais para caber numa conversa simples. E ela percebeu. Não porque ele disse algo, mas porque mulheres que já perderam muito aprendem a ler os silêncios com mais atenção do que as palavras. Foi então que veio a revelação, dita com cuidado, quase como quem pisa em chão fino. Ele não morava ali definitivamente. Aquele país era apenas uma passagem. O lar dele ficava longe, do outro lado do mundo, em uma cultura completamente diferente, com regras, costumes e expectativas que ela mal conhecia. Quando ele falou sobre retornar, não houve drama imediato. Houve silêncio. Um silêncio pesado, cheio de perguntas não feitas. O que isso significava para eles? Para ela, que mal tinha conseguido se reerguer depois da humilhação e da demissão. Para aquela conexão que estava curando feridas antigas. Ela tentou agir com maturidade, dizendo a si mesma que não podia criar raízes em algo incerto.
Mas o coração não segue lógica. A simples ideia de perder aquela presença, aquele olhar que a enxergava como ninguém nunca tinha enxergado, reabriu medos antigos. O abandono voltou a rondar. Não o abandono físico, mas aquele emocional, que faz a gente se perguntar se sempre vai ser deixada para trás quando as coisas ficam sérias demais. Ele também estava em conflito. Carregava o peso da própria história, das tradições da família, das expectativas que recaíam sobre ele desde muito jovem. Não era um homem livre para escolher apenas com o coração. Existiam responsabilidades, pressões invisíveis, decisões que não afetariam só a ele. E mesmo assim, quanto mais pensava em ir embora, mais percebia que algo o puxava de volta para aquela mulher simples, marcada pela vida, mas inteira por dentro. As conversas ficaram mais profundas. Já não falavam só do passado, mas do que viria, do medo dela de não se encaixar em um mundo que parecia grande demais. Do medo dele de decepcionar quem sempre esperou que ele seguisse um caminho específico. E nesse espaço de vulnerabilidade, algo muito forte começou a se formar: a escolha consciente. Porque até então, tudo tinha acontecido quase sem perceber. Agora, a vida colocava uma pergunta clara na mesa: isso é apenas um encontro bonito ou é destino pedindo coragem? Ela, por mais que estivesse assustada, decidiu não se diminuir. Não implorou, não se colocou como opção secundária. Falou da própria dor, da dignidade que reconstruiu com esforço, do quanto tinha aprendido a se respeitar depois de ser tratada como invisível. Disse que não queria ser levada como uma aventura, nem como um segredo. Aquela fala não foi dura, foi honesta. E exatamente por isso atingiu fundo. Ele ouviu em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que aquela mulher humilde, que o mundo insistia em enxergar de baixo para cima, tinha uma força interior que poucas pessoas ao redor dele possuíam. Não era sobre dinheiro, nem sobre status. Era sobre caráter. Sobre alguém que, mesmo tendo sido humilhada, não abriu mão de quem era. E naquele instante, a decisão que ele evitava começou a se desenhar com mais clareza. Nada foi resolvido ali. Não houve promessa, nem final feliz antecipado, mas houve um ponto de não retorno. Porque quando duas pessoas se veem de verdade, não dá mais para fingir que é só coincidência. Algo estava sendo preparado, algo que exigiria coragem, ruptura e fé. E ela ainda não fazia ideia do tamanho da virada que estava prestes a acontecer. Se essa parte da história despertou em você palavras como coragem, escolha ou propósito, guarde uma delas no coração. E se quiser, escreva apenas essa palavra nos comentários no final do vídeo, porque o próximo trecho vai mostrar o preço real de escolher o amor quando tudo parece impossível. E foi aí que a história parou de parecer difícil e começou a parecer impossível. Porque quando ele disse que precisava voltar, não era só uma mudança de cidade, era uma mudança de mundo. E ela, que já tinha sido humilhada e demitida, sentiu o mesmo frio na barriga de quando ouviu que faxineira não tem futuro. A diferença é que agora o futuro estava bem na frente dela, só que com um preço. Ele explicou, com aquela calma contida de quem mede cada palavra, que a vida dele vinha com regras, tradições e expectativas que ele não podia simplesmente ignorar, mesmo querendo. Só que ele não falava de luxo por vaidade. Ele falava como quem teme. Teme a reação da família, teme o olhar do clã, teme a exposição, teme o julgamento, teme até colocar nela a mesma dor que ela já carregava. E sabe o que é mais forte? Ela percebeu que pela primeira vez alguém estava com medo de perdê-la. Isso mexe com a gente, né? Porque a vida inteira ela foi a mulher invisível, a mulher que ninguém segura pela mão quando a porta fecha. E de repente tinha um homem estrangeiro, reservado, olhando nos olhos dela como se enxergasse a mulher por trás do uniforme e da poeira do dia. Mas o mundo não demora a aparecer. Bastou ele ser visto com ela em lugares simples,
uma padaria, um ponto de ônibus, um mercadinho, para os comentários surgirem como veneno. Gente olhando de cima a baixo, cochichos, risadinhas, aquela curiosidade cruel do o que ele está fazendo com ela. E cada olhar desses batia no peito dela como uma lembrança da humilhação, como se a demissão ainda estivesse acontecendo todos os dias. Ela voltava para casa e se perguntava se estava se iludindo, se estava sonhando alto demais, como se o céu tivesse aberto uma porta só para depois fechar na cara dela. E foi nessa fase que ela precisou decidir uma coisa muito íntima. Ela não ia se encolher para caber. Não ia voltar a ser pequena só para não incomodar. Se era para amar, seria de pé. Se era para seguir, seria com dignidade. Ela disse isso para ele, com a voz firme e os olhos marejados, e ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se aquela frase tivesse atravessado uma camada antiga dele. Então, ele contou algo que ele ainda não tinha dito por inteiro, que o lugar de onde ele vinha era Dubai, e que a presença dela ao lado dele seria comentada, fotografada e questionada por gente que nem sabe pronunciar o nome dela. Quando ela ouviu Dubai, não pensou em arranha-céu nem em ouro. Pensou em distância, pensou em saudade, pensou em se sentir estrangeira de novo, só que agora sem ninguém para traduzir o mundo para ela. E mesmo assim, dentro daquele medo, havia uma chama. Uma sensação espiritual de que nada daquilo era por acaso, como se Deus estivesse costurando uma virada bem onde todo mundo só via fim. Ela lembrou das noites em que lavou o chão chorando, lembrando da demissão, do constrangimento, do olhar de desprezo, e viu que a ferida ainda estava aberta. Só que agora ela não queria mais viver sangrando em silêncio. Ele não falou, vem comigo, de imediato. Primeiro ele fez perguntas simples, quase delicadas demais para quem parecia tão poderoso. Perguntou se ela tinha alguém que dependia dela, se ela tinha medo de avião, se ela já tinha saído do país, se ela entendia que a vida lá tinha outra língua, outros costumes, outra forma de ser mulher e que ela poderia se sentir sozinha no começo. E quando ela respondeu que não sabia quase nada, ele não riu, não diminuiu, não tratou como ignorância. Ele só assentiu, como quem diz, eu vou caminhar no seu ritmo. E isso, para ela, foi mais raro do que qualquer joia. Só que junto com essa porta vinha a sombra. Porque se ela aceitasse, ela não estaria apenas mudando de país. Ela estaria enfrentando o julgamento de dois mundos. O dela, que dizia que ela não merecia, e o dele, que diria que ela não pertence. E naquele ponto, a pergunta mais dolorosa apareceu no coração dela. Será que esse amor é forte o suficiente para me proteger? Ou vai me expor ainda mais? Foi quando ele, sem prometer conto de fadas, soltou uma frase baixa, quase como um voto. Eu não posso apagar o que você sofreu, mas eu posso escolher não repetir isso com você. E ainda faltava a pergunta central. Ela teria coragem de ir com ele? Se essa parte te tocou, no fim do vídeo, comenta a palavra coragem. Só isso. Porque o que vem a seguir é exatamente o momento em que ela decide se vai continuar sendo a mulher que o mundo empurra ou se vai dar o primeiro passo para se tornar a mulher que escolhe o próprio caminho. Ela disse sim, mas o sim não foi um salto romântico, foi um passo tremendo. Porque quando o avião decolou, não foi só o chão que ficou para trás. Ficaram também as versões dela que tinham aprendido a sobreviver na dor. A mulher humilhada, a faxineira demitida, a que abaixava a cabeça para não ser ferida de novo. Tudo isso começou a ficar pequeno lá embaixo, enquanto as nuvens se fechavam sob seus pés. E mesmo assim, o medo veio junto na bagagem, silencioso, insistente, perguntando o tempo todo se ela realmente pertencia àquele novo destino. Dubai não chegou como promessa, chegou como impacto. O calor diferente, o idioma que não se entendia, os olhares curiosos, os códigos invisíveis que regem um mundo onde tradição pesa mais do que palavras bonitas.
Ela sentiu na pele o contraste entre o luxo e a solidão. Palácios, carros caros, ambientes impecáveis e, por dentro, uma mulher tentando entender quem ela podia ser ali sem perder quem ela era. Porque ninguém ensina como se comportar quando você sai do fundo e é colocada em um topo que não pediu, mas que agora precisa sustentar. Nos primeiros dias, ela observava mais do que falava. Cada gesto era medido, cada roupa parecia carregar um julgamento implícito, cada silêncio dizia mais do que frases inteiras. Pessoas que a cumprimentavam com educação distante, sorrisos ensaiados, perguntas que soavam gentis, mas carregavam desconfiança. De onde ela veio? O que ela faz? O que ele viu nela? E a cada pergunta dessas, uma memória da humilhação antiga tentava se infiltrar, como se dissesse: você não deveria estar aqui. Mas ele estava ali, não como salvador, não como dono, mas como presença firme. Ele não tentou moldá-la nem escondê-la. Pelo contrário, começou a apresentá-la com respeito, usando o nome dela, dando espaço para que ela falasse quando quisesse e silêncio quando precisasse. Isso, para ela, foi uma ruptura profunda. Pela primeira vez, não precisou se diminuir para caber. Pela primeira vez, alguém não a corrigia para agradar o ambiente, mas ajustava o ambiente para não feri-la. Ainda assim, o peso veio, porque o passado não desaparece só porque o cenário muda. Em algumas noites, ela acordava assustada, com a sensação de que tudo aquilo era temporário demais, que alguém bateria à porta para dizer que aquilo tinha sido um erro, que o mundo iria cobrar caro demais por ela ter ousado subir. E nesses momentos ela lembrava da faxina, da demissão, do olhar frio que a descartou como se fosse nada. Não para sofrer, mas para se lembrar de onde veio e, principalmente, do quanto já tinha sobrevivido. Com o tempo, algo começou a mudar. Não ao redor, mas dentro. Ela passou a se arrumar não para impressionar, mas para se reconhecer no espelho. Começou a estudar a cultura, aprender palavras novas, entender rituais, não para se anular, mas para coexistir. E sem perceber, aquela mulher invisível começou a ocupar espaços com uma força silenciosa que não pedia licença. Não gritava, não disputava, apenas era. E isso incomodou mais do que qualquer extravagância. Algumas mulheres a olhavam com curiosidade misturada a desconforto. Alguns homens evitavam contato direto, porque o que ela representava não era status, era ruptura. Ela era a prova viva de que dignidade não nasce do sobrenome nem da conta bancária. E isso desestabiliza estruturas inteiras. Só que, diferente de antes, ela não recuou, não se explicou, não pediu permissão para existir ali. Cada passo era uma resposta silenciosa a quem um dia disse que ela não tinha futuro. E no meio desse processo, o vínculo entre eles se aprofundou de forma realista, sem fantasia. Eles discutiram. Ela chorou. Ele precisou aprender a ouvir dores que o dinheiro nunca resolveu. Porque amar alguém que vem de um lugar ferido exige mais do que proteção, exige humildade. E foi ali que ela percebeu que não tinha sido escolhida por acaso. Ela tinha sido reconhecida. Não como símbolo, mas como mulher inteira, com história, marcas e força. Se essa parte da história mexeu com você, lá no final escreve: eu também mudei. Não como promessa, mas como identificação. Porque o que vem a seguir não é sobre luxo nem casamento. É sobre o momento em que o mundo inteiro percebe que aquela faxineira humilhada não foi salva. Ela foi elevada pela própria dignidade. Com o passar do tempo, o que parecia um conto improvável começou a ganhar textura de vida real. Não foi um final feliz instantâneo, desses que apagam o passado com um beijo e uma mudança de cenário. Foi um recomeço cheio de ajustes, silêncios e escolhas diárias. Ela precisou reaprender a confiar, ele precisou reaprender a ouvir. E o mundo ao redor precisou, mesmo sem querer, aceitar que aquela união não era um erro de percurso,
mas uma consequência direta de tudo o que ela havia suportado antes. Dentro daquela nova realidade, o luxo deixou de ser o centro. As joias, os carros, os salões imensos, nada disso preenchia o que realmente estava sendo construído. O que transformava tudo era o modo como ela passou a ocupar o próprio lugar. Não como alguém que venceu na vida por acaso, mas como uma mulher que carregava cicatrizes visíveis só para quem olhava de verdade. Cada gesto dela tinha raiz, cada palavra tinha peso. E isso começou a mudar a dinâmica da casa, das relações, das conversas. Houve momentos em que o passado voltou com força. Comentários atravessados, olhares enviesados, comparações injustas, gente que ainda insistia em enxergar a faxineira demitida antes de enxergar a mulher que estava ali. E por um instante a velha dor ameaçava se instalar de novo, mas algo tinha mudado de forma irreversível. Ela já não se explicava, já não pedia aprovação, já não diminuía a própria história para facilitar a digestão alheia. O que antes era vergonha, agora era raiz. E raiz não se arranca com opinião. O destino, nesse ponto, mostrou que não vira como mágica, vira como processo. Porque transformar não é apagar, é integrar. Ela não deixou de ser quem foi para se tornar quem é. Ela levou consigo a força do chão duro, da humilhação, da demissão injusta, da solidão que parecia definitiva. Tudo isso virou estrutura interna, virou caráter, virou discernimento, e foi isso que sustentou a nova vida, quando o encantamento inicial deu lugar à rotina. Ele também mudou. Não por ela exigir, mas por convivência. Estar ao lado de alguém que conheceu a escassez ensinou sobre valor. Ver alguém que foi invisível ensinar dignidade sem discurso foi um choque silencioso. Aos poucos, o orgulho cedeu espaço para respeito. O controle deu lugar à parceria. E o amor, que começou como reconhecimento, amadureceu em escolha consciente, não idealizada, real. Talvez o maior giro do destino não tenha sido o casamento nem a mudança para Dubai. Talvez tenha sido um momento em que ela percebeu com clareza que nada do que aconteceu foi para provar algo a quem a humilhou. Foi para curar algo dentro dela. Porque quando a ferida para de comandar as decisões, a vida muda de direção sozinha. E isso é o tipo de transformação que ninguém tira. Se essa parte da história tocou você de alguma forma, no final escreve nos comentários a frase: "Eu não sou mais a mesma pessoa", não como comparação, mas como declaração, porque reconhecer mudança é o primeiro passo para sustentar o que vem depois. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou em algum lugar que não é superficial. Então eu quero te fazer um convite direto, de coração para coração. Se inscreve agora no canal. Esse espaço é para quem sente, para quem já foi humilhado, desacreditado, descartado. E mesmo assim, continuou. Ao se inscrever, você ajuda esse canal a continuar trazendo histórias fortes, reais e transformadoras como essa. Agora, eu quero muito te ouvir. Escreve aqui nos comentários exatamente esta frase: "O destino não erra quando o coração resiste". Se essa história falou com você, escreve essa frase. Ela representa tudo o que foi vivido aqui hoje. Não esquece de deixar o like e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem uma nova história emocionante esperando por você. E o sininho garante que você não perca nenhuma. E antes de sair, aproveita e assiste o próximo vídeo que já está aparecendo aí na tela agora. Ele conversa diretamente com essa história e pode tocar você ainda mais fundo. Nos vemos lá.